lançar eles para produção, isso tendo um emprego full time ainda, trabalhando 8 horas por dia dentro de um projeto, tá? Eu quero compartilhar um pouco dessa experiência, de como que eu fiz a gestão do meu tempo para conseguir entregar esses dois projetos em tão pouco tempo. De 4 meses eu considero pouco tempo para entregar dois projetos, né? Apesar dos projetos serem parecidos ali, eles teriam né, eles teriam uma fonte parecida, mas conseguir fazer isso em paralelo, né? Conseguir paralelizar um trabalho full time com projetos pessoais, enfim, não é tão simples assim. Eu quero compartilhar aí algumas dicas que funcionaram para mim, tá? O que para mim fez eu conseguir fazer isso se tornar realidade, tá? E aí eu acho que tem muitas dicas aqui que podem ajudar vocês também. E, enfim, se vocês tiverem outras dicas também, eu já peço para que você deixe no comentário também, pra gente poder ir se ajudando, tá? Mas basicamente como que começou, tá, a minha história de desenvolvimento desses projetos. Eu tinha começado alguns projetos ano passado, eu tinha começado um grande projeto ano passado, que eu acabei não finalizando, né? Talvez algum dia eu ainda finalize eles, talvez algum dia eu traga para vocês como que tá o andamento dele, mas ele está praticamente finalizado, mas por alguns motivos eu acabei abandonando ele. Mas aí esse ano eu decidi de fato trazer projetos para produção, resolvi de fato entregar esses projetos, e aí eu precisava organizar um tempo, organizar uma metodologia para que eu conseguisse de fato trabalhar nesses projetos, de fato fazer esses projetos acontecerem, ao mesmo tempo que em paralelo eu levo minha vida pessoal, eu tenho uma filha pequena para cuidar, eu tenho um emprego em que eu trabalho 8 horas por dia, então isso aqui é só um complemento para mim, ainda estou aqui gerando conteúdo, né, produzindo conteúdo, então eu precisava me organizar de alguma maneira para conseguir entregar tudo que eu queria fazer esse ano, começar a fazer tudo que eu idealizava, mas que eu sempre procrastinei e nunca entregava, né? Então acho que a primeira grande sacada, a grande primeira mudança que eu tive para conseguir me tornar mais produtivo esse ano e entregar tudo que eu tenho vontade de entregar, ainda tem muita coisa que eu quero fazer, mas acho que criar hábitos atômicos para mim foi o que fez grande diferença na minha vida esse ano, tá? Então, pensando nos meus projetos pessoais, o objetivo que eu criei nos meus projetos nunca foi vou pegar meu projeto e vou trabalhar 2, 3 horas por dia, eu tenho que entregar tantas features toda semana. Eu simplesmente criei o hábito de que todos os dias eu precisava abrir meu projeto pessoal e fazer qualquer coisa, tá? Independente do que eu fosse fazer. Então, se eu abrisse o meu projeto e fosse lá e arrumasse um texto que estava escrito errado, salvasse e fechasse o projeto, beleza, eu já tinha cumprido o meu papel do dia. Eu já tinha cumprido o que era o que eu propus para mim mesmo como hábito de trabalhar todo dia no meu projeto, tá? Cara, e é impressionante como isso funciona, tá? Porque eu acho que por vários motivos. Primeiro porque você se força todo dia a abrir seu projeto, tá? E às vezes o mais difícil para você fazer uma atividade é você de fato começar a fazer. Então, você abrir o teu computador, rodar esse projeto, já é metade do caminho andado. E aí beleza, se o teu objetivo é fazer qualquer coisa que pode durar 2 minutos, você já cumpriu o teu objetivo. Mas geralmente quando você faz isso, você abriu o teu projeto, começou a rodar para fazer alguma coisa, você geralmente vai fazer algo a mais, tá? Então, vai ser muito comum você ficar ali meia hora, de repente um dia você se prende querendo resolver alguma coisa, você fica 1 hora, 2 horas ali do teu dia trabalhando naquilo, tá? Mas não se comprometa a fazer muito, tá? Porque se você cria uma meta muito difícil para você, como eu falei, se você coloca, fala, eu quero todos os dias trabalhar 2, 3 horas no meu projeto, você vai se sabotar. Que você vai ser cansativo, você vai achar que você não tem tempo para fazer isso, que você não consegue, enfim, você começa a se sabotar. Agora, se o teu objetivo é abrir teu projeto e fazer qualquer coisa, depende só rodar e ver se tem algum bug ali no teu processo de login, sei lá, cara, você vai fazer isso, tá? Porque é uma meta simples. Então isso ajuda muito você criar o hábito de sempre estar fazendo o que você precisa fazer e você vai conseguir ver um progresso constante. Por mais que esteja fazendo de pouquinho em pouquinho, no final de um mês você vai ver que você criou um monte de coisa. E aí essas coisas vão te empolgando, te dando mais vontade de trabalhar e de terminar esse projeto, tá? Então isso ajuda muito e acho que é a principal dica para você conseguir focar em um projeto paralelo, tá? A segunda dica que eu quero dar, e aí já ainda falando no ponto de vista de hábitos, é nunca furar o hábito 2 dias seguidos, tá? Eu tenho esse hábito de todo dia trabalhar no meu projeto e hoje em dia trabalhar no projeto pode ser igual hoje, por exemplo, que eu tô aqui criando um vídeo, tá? Então isso aqui também é um projeto paralelo meu e hoje tá gravando isso aqui faz parte também de estar cumprindo o meu hábito, mas
Nunca fique 2 dias sem cumprir esse hábito. Às vezes acontece, você não conseguir trabalhar num dia, às vezes você está num dia super atarefado, você não consegue fazer, você tem outros compromissos, você precisa sair, enfim, simplesmente você está no seu trabalho com alguma coisa muito crítica para trabalhar, enfim, sei lá, você está cansado e esse dia você não consegue abrir o teu projeto para fazer alguma coisa. Beleza, tudo bem, acho que a gente tem que respeitar também, né, o nosso tempo, respeitar as nossas limitações. Mas quando acontecer isso num dia, no outro dia, não fure, tá? Então nunca deixe você ficar 2 dias sem fazer o que você precisa fazer, tá? Porque se você começa a deixar dias consecutivos sem trabalhar no seu hábito, você começa a perder esse hábito, tá? Então, para você não deixar esse hábito ser desconstruído dentro da sua mente, nunca fique 2 dias sem cumprir aquilo que você tem para fazer. Então, enfim, dedique sempre ali a esse esforço de, se você não cumpriu num dia, no outro você vai cumprir, tá? Isso, falando aqui por mim, pelo menos que funciona pra mim, eu faço isso dias de semana, tá? Final de semana, poucas vezes trabalho em alguma coisa, se precisar eu trabalho em alguma coisa, beleza? Mas são raras as situações, tá? Então, esses meus hábitos de trabalhar nos meus projetos, eles funcionam de segunda a sexta, tá? Mas, enfim, se você acha que você tem tempo aí, você consegue fazer isso sábado, domingo também, enfim, não é um problema, tá? Desde que você não deixe de viver a sua vida pessoal e ficar focado só nos projetos, tá? Pense que esses projetos, eles têm que ser algo paralelo ali na sua vida, e se você... Eu penso que se você se desgastar demais no começo da criação desse novo hábito, você pode acabar, enfim, perdendo o gás daqui a um tempo, tá? Então eu faço isso dias de semana, se me der vontade eu faço final de semana, mas não é regra, tá? Enfim, ver o que mais funciona pra você, tá? E assim, acho que por fim, o que funciona pra mim também, e há um tempo atrás eu não me imaginava fazer isso, mas é acordar mais cedo, tá? Porque muitas vezes a gente acha, poxa, eu não tenho tempo de fazer isso, eu não tenho tempo de trabalhar em algo a mais, eu não tenho tempo de estudar algo a mais. Antigamente eu não vinha com bons olhos essa ideia de, pô, vou acordar 5 da manhã para ser produtivo. E hoje eu acordo todos os dias cedo, hoje em dia eu tenho acordado geralmente 5h30 todos os dias. Eu não comecei a acordar cedo pensando que acordar cedo seria o que me faria ser bem sucedido. Mas na verdade eu comecei a ter vontade de fazer coisas a mais que eu não fazia antes, e a forma de eu ter tempo era acordando mais cedo. Então eu fui criando o hábito de acordar um pouco mais cedo todos os dias para fazer alguma coisa, até que chegou no tempo que hoje em dia eu acordo 5h30 da manhã para fazer minha rotina, e dentro dessa rotina você pode incluir aí 10 minutos, 15 minutos, meia hora para você trabalhar nos seus projetos, tá? Então, poxa, você não tem tempo, de repente você já acorda um pouco cedo para ir trabalhar, mas você provavelmente consegue acordar 30 minutos antes, acordar 20 minutos antes e usar esses 20 minutos para trabalhar em algum projeto seu, em algo que ajude você a se desenvolver, que ajude você a crescer profissionalmente, enfim. Então eu acho que existe essa possibilidade, tá? Acho que, claro, algumas pessoas vivem realmente rotinas muito corridas, trabalham, fazem faculdade à noite, então isso pode não servir para todo mundo, tá? Mas se serve para você, de repente você já para de trabalhar às 6, vai dormir meia-noite, você tem toda essa a noite que você não faz nada, e geralmente à noite a gente não é muito produtivo mesmo, pelo menos eu vejo, né? No final do dia a gente já está cansado, a gente tende a ter maior a chance da gente procrastinar. Então troca meia hora da tua noite por meia hora de manhã e torna essa meia hora da manhã produtiva para você fazer alguma coisa, tá? Se você tiver tempo, obviamente, tá? Se não, enfim, segue as outras regras ali, segue as outras dicas, tenta desprender, sei lá, 10, 15 minutos só do teu dia para fazer alguma coisa e ver esse progresso acontecer a longo prazo, tá? Mas é basicamente isso, tá? Essas foram as principais dicas que eu segui, essas foram as principais ações que eu tomei para conseguir entregar aí esses 2 projetos em 4 meses. Acredito que até o final do ano eu entrego mais 1 ou 2 projetos, além de focar também bastante aqui, né, futuramente aí em marketing, em vendas, em divulgação desses projetos, e continuar aqui trazendo conteúdo, trazendo mais coisas para vocês, tá? Então, se vocês tiverem outras dicas também, deixa aqui nos comentários aqui, vamos conversar um pouco sobre isso aí. E se você gostou desse vídeo, deixa o like aí, se inscreve no canal. Se quiser acompanhar também como está sendo a produção dos meus projetos, do meu SaaS, tem outros vídeos aí mostrando, né, esses projetos sendo feitos, funcionalidades saindo, eles sendo lançados para produção. Então, tem bastante coisa legal, não deixa de dar uma olhada aí se você se interessa nesse assunto, beleza? Valeu, é isso e até a próxima.